Fernando Xu, professor chinês que contribuiu com 6 iniciativas para o intercâmbio cultural e educacional China-Brasil. Como todos sabemos, entre os cerca de 300 mil chineses no Brasil, a maioria deles atua no campo do comércio, fazendo grandes contribuições para o intercâmbio econômico e, ao mesmo tempo, existem alguns chineses que se dedicam à cultura. Entre eles, um professor fez 6 primeiros, ou seja, 6 iniciativas no intercâmbio cultural e educacional. Ele é Fernando Xu Xixiu, professor titular da Universidade de Hubei, China. Fernando Xu foi admitido no Departamento de Língua Estrangeira do Peking Broadcasting Institute, agora Communication University of China. Durante o vestibular e após a formatura, estudava na pós-graduação sob orientação de um famoso historiador da Universidade de Pequim. Depois de participar do trabalho, atuou como diretor do Grupo de Estudos Brasileiros e diretor do Departamento de História da Universidade de Hubei, vice-presidente da China Latin American History Research Association, vereador de Wuhan, capital da província de Hubei, e membro do Comitê Permanente de um Partido Democrático de Wuhan. Aderindo ao conceito de aplicar o que aprendeu e servir à pátria, Fernando Xu, com sua capacidade de língua portuguesa e conhecimento histórico, fez as 6 primeiras iniciativas nos intercâmbios culturais e educacionais entre a China e o Brasil. No passado, o conhecimento da maioria dos chineses sobre o Brasil se limitava ao futebol e ao samba. Xu trabalhou arduamente para estudar os livros de história do Brasil e história cultural do Brasil e publicou, em 1985, Movimento da Independência do Brasil, o primeiro livro da China sobre a história do Brasil, que apresentou a origem do Brasil, a formação da nação e o processo de construção do país. O rápido crescimento da China nas últimas décadas chamou a atenção das universidades brasileiras, que pediram ao Ministério da Educação a contratação de um professor chinês para colaborar no estudo da experiência chinesa. Desde 1989, como o primeiro professor chinês convidado pelo Ministério da Educação do Brasil, Xu tem ministrado cursos sobre história, cultura, política e economia chinesa em várias universidades de renome no Brasil e na Fundação Instituto de Administração do Brasil, e tem sido bem recebido por estas universidades. A Universidade de Brasília afirmou na sua declaração que o comportamento do professor Xu foi sempre irrepreensível do ponto de vista social e acadêmico. A Universidade de Brasília em muito se beneficiou com a estadia do professor Xu. Como o professor ainda era orientador de pós-graduação na China, ele viajou entre a China e o Brasil, como ida e volta, por vários anos. Neste período, também trabalhou na Embaixada da China no Brasil por um período. Na China, tem uma frase assim: a relação entre os países está na conexão dos corações dos povos. Nos tempos livres, o professor Xu observou que o povo brasileiro tem pouco conhecimento sobre a China. Aproveitou seu conhecimento profissional, tomou a iniciativa de contar histórias chinesas, publicando artigos sobre a China, tornando-se o primeiro chinês comum a publicar artigos em vários dos principais jornais brasileiros. Entre eles, A História que Não Foi Contada, publicada no O Globo, resumiu bem a sangrenta guerra de resistência da nação chinesa contra a invasão japonesa, arrastou o exército japonês para o campo de batalha chinês e o aniquilou ali mesmo, libertando as forças aliadas, especialmente o Reino Unido e a União Soviética, do dilema da guerra de duas frentes. Deu uma enorme contribuição para a vitória da Segunda Guerra Mundial. Este artigo despertou grande repercussão na sociedade brasileira. Como diz a nota do editor, no Ocidente, praticamente desconhecido o papel dos chineses na Segunda Guerra. A senhora Amber de Oliveira assim escreveu para Xu: muito bom seu artigo. Eu, que gosto de história e leio muito, nunca tinha ouvido falar sobre o importante papel da China na Segunda Guerra. Sabemos muito pouco sobre a China. Obrigada por compartilhar. O artigo As Olimpíadas e o Espírito Nacional Chinês, publicado por Xu
no Folha de São Paulo, conta a história do povo chinês que nunca esqueceu sua humilhação nacional no século XIX. Trabalhou duro e alcançou as brilhantes conquistas dos Jogos Olímpicos de Pequim. Os primeiros acima mencionados, feitos por Fernando Zhu, nos intercâmbios culturais e educacionais entre a China e o Brasil, têm uma característica comum, ou seja, não foram designados por unidades onde trabalha, mas foram feitos voluntariamente ou mesmo por ele mesmo ser um chinês. O seguinte primeiro mais, uma vez comprova totalmente essa característica. Em 26 de dezembro de 2008, foi aberto o primeiro Instituto Confúcio no Brasil, fundado principalmente por iniciativa do Fernando Zhu, o Instituto Confúcio da Universidade Estadual de São Paulo, na cooperação com a Universidade de Hubei, unidade onde trabalha o Fernando Zhu. O Ramban, direção-geral do Instituto Confúcio da China, aprecia muito a iniciativa e o trabalho árduo do professor Zhu na criação do primeiro Instituto Confúcio no Brasil. Sem orçamento e remuneração, nomeou imediatamente o professor Zhu como diretor chinês do Instituto Confúcio e comprovou extraordinariamente Zhu assumir seu cargo não precisava de treinamento. As principais atividades do professor Zhu são no campo da cultura e da educação, mas ele também fez muitas contribuições para o intercâmbio econômico e cultural entre os dois países. Ele participou da introdução no Brasil de várias grandes empresas de alta tecnologia, tais como Huawei, ZTE, Cherry, Sunny Heavy Industry e outras, e foi contratado como consultor por estas empresas. Com o coração chinês, pode contribuir à pátria em qualquer lugar do mundo. Os primeiros acima mencionados, feitos por professor Zhu para os intercâmbios culturais e educacionais China-Brasil, foi bem recebida por todas as esferas da sociedade brasileira. Como a foto mostrada no início deste vídeo, o grande jornal brasileiro Globo noticiou os feitos do professor Zhu sob o título A Nova Cara dos Chineses no Brasil. O professor Zhu também se tornou o primeiro chinês a ser noticiado por um grande jornal brasileiro por meia página. O professor Zhu é um trabalhador incansável. Recentemente, o professor Zhu, ao lado de dar aulas sobre a China no Instituto Brasileiro de Administração, foi nomeado pela autoridade chinesa como diretor da Câmara de Comércio Internacional da província de Hubei, no Brasil. Continua contribuindo para intercâmbio e cooperação entre China e Brasil. Colaboração Voz, Laís Marquesi Neto, LMN Consulting. Por favor, inscreva-se. Obrigado.